Alunos, tudo bem? Aqui é o professor Gleison e neste último vídeo sobre as propriedades da potência nós vamos entender como é que a gente trabalha com um expoente que não é inteiro, nem natural, nem irracional, ele é real. Agora a raiz é o expoente, né? Antes nós tínhamos a fração que dava uma raiz, igual vimos nos exercícios anteriores aqui. Agora não, a gente tem uma raiz na potência. Como é que eu resolvo esses casos? É com as regras que a gente já aprendeu. Lá da propriedade anterior, nós vimos que isso aqui é uma potência de uma potência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui é 2 elevado à raiz de 3 vezes a própria raiz de 3. Então, multiplica-se os dois expoentes. Raiz de 3 vezes raiz de 3. Uma maneira boa de resolver isso vai ficar 2 elevado a 3. Aqui o índice é 1 e 2, né? Então, vai ficar 3 elevado a meio vezes 3 elevado a meio. Então, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a meio vezes 3 elevado a meio. Aqui eu tenho produto de potência de mesma base. Então, aqui vai ficar 2 elevado esse mais esse. Meio, 2 elevado a 3, e esse 3 elevado a meio mais meio, né? Então, isso vai dar que número? Isso vai dar 2, que é elevado a 3, e o expoente do 3 vai ser o quê? Vai ser meio mais meio, como potência de mesma base, conserva a base aqui, fração de mesma base, né? Soma de frações de mesmo denominador, conserva o denominador e soma os numeradores. 1 mais 1, 2. Então, eu vou ter 2 elevado a 3 e 2 dividido por 2 dá 1, ok? Aqui fica sendo 1. E aí a gente já sabe que 3 elevado a 1, qualquer número elevado a 1, esse resultado dá o próprio 3. Então, no final das contas, eu fiquei com 2 elevado a 3, que é 8. Então, o resultado desse número aqui é 8. Veja que eu usei artifícios e recursos anteriormente explicados para ir resolvendo o meu expoente e sempre encontrando a melhor opção para chegar até uma maneira que eu pudesse resolver a minha potência. E é assim que a gente deve proceder. Olha esse exemplo aqui. É a mesma coisa. Eu tenho 5 elevado a 0,33 para o infinito. Você deve lembrar que um número com um tracinho símbolo é o período que ele vai para o infinito. Isso vem lá de dízimas periódicas. Vezes 5 elevado a 0,6 para o infinito. Vezes 25 elevado a 0,5 para o infinito. Então, aqui, a gente vai transformar primeiro. Então, eu vou colocar um asterisco aqui. Ó. Esse é o primeiro asterisco. Quem é 0,3? Lá na transformação de dízima periódica, você vai perceber que isso é 1 sobre 3. É 1/3, né? Ao segundo, quem é 0,6? Lá, 0,6, lá nas transformações de dízimas também, convertendo a dízima para geratriz, você vai entender que isso aqui é 2 sobre 3, 2/3. E 0,5, né, é outro aqui. Vamos colocar aqui esse é o 2, o terceiro é o 0,5. O 0,5 é a metade, e isso nada mais é do que 1 dividido por 2. Então, aqui a gente tem as três frações. Então, o primeiro número vai ser reescrito como 5 elevado a 1/3, vezes 5 elevado a 2/3, vezes, aí você tem 25 elevado a meio. Se todos fossem a mesma base, a gente chegaria numa soma de bases, produto de potência de mesma base, mas o 25 é a base 5, né? Nós sabemos que 25 pode ser escrito como 5 ao quadrado. Então, aqui a gente vai ficar com 5 elevado a 1/3, vezes 5 elevado a 2/3, vezes 5 ao quadrado elevado a meio. Então, 2 vezes 1, 2, né? Aqui vai multiplicar esses dois. Então, vamos ficar com 5 elevado a 1/3, vezes 5 elevado a 2/3, vezes 5. 2 vezes 1, 2. Vai ficar 2 sobre 2, elevado a 2 sobre 2, que dividido vai dar 1. Então, vamos ficar com 5 elevado a 1/3, vezes 5 elevado a 2/3, vezes 5 elevado a 1. Agora, a gente tem que juntar tudo, né, no único denominador. Então, isso vai ficar 5. E em cima nós vamos ter
1 terço mais 2 terços mais 1. Vamos tirar o MMC. É 3 aqui, é 3 aqui e aqui é 1. Então, aqui vai ter que ser 3 também. Então, vai ficar com 5 elevado ao denominador 3. 3 dividido por 3 dá 1, uma vez 1 é 1, mais 3 dividido por 3 dá 1, uma vez 2 é 2, mais 3 dividido por 1, 3 vezes 1 é 3, então eu vou ter que somar. No final das contas, isso vai dar 5, aqui elevado a 1 mais 2, 3, mais 3, 6, 6 terços. Então, isso vai dar 5, 6 dividido por 3 é 2, 5 ao quadrado, que é 25. E aí, chegamos ao resultado desta operação. Interessante, não é? Revise o vídeo quantas vezes você quiser, achar necessário, e veja como é bacana manipular e usar propriedades para você chegar a soluções de expressões que às vezes apresentam-se bem complicadas. Sou o professor Gleison e a gente se vê numa próxima videoaula.